Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Elisandra D'Amato, eu sou psicóloga por formação, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação de cursos online para profissionais de recursos humanos, e também sou sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. Minha missão é fazer com que você, profissional de RH, seja estratégico, generalista, desejado no mercado e alcance aí a melhor versão que você pode ser dentro da nossa atuação. Nós vamos falar hoje sobre como ter um RH que é completo. O que é um RH completo? É um RH que de fato tem ali todos os projetos de RH, atua em todas as frentes e que tem ali uma visão sistêmica, né? Um RH generalista. Acho que essa é a palavra que a gente pode usar para definir um RH completo, mesmo que você tenha uma equipe pequena, então, né, às vezes você é sozinho, às vezes é só você e mais uma pessoa, ou mesmo que você já tenha muita demanda e não saiba como ainda incluir isso dentro da sua rotina. O assunto principal hoje é a gente pensar em rotina, né? Se a gente for parar para pensar, o que a gente está falando aqui é de rotina. Como implantar, mesmo com uma equipe pequena e com muita demanda, eu estou pensando em dia a dia, pensando em como fazer isso acontecer e funcionar no meu dia a dia. Como fazer isso dar certo, né, dentro da minha entrega. Então, a gente está falando de produtividade. Mas é muito importante eu ressaltar aqui com vocês alguns pontos. O primeiro ponto, eu, Elisandra, sou especialista em recursos humanos. Eu sou estudiosa de outros assuntos, eu sou curiosa de outros assuntos, mas eu sou especialista mesmo de poder dizer assim para você, ó, é isso aqui que eu tenho segurança de te ensinar 100%, qualquer coisinha disso aqui é o RH. Agora, eu dizer para vocês que hoje eu vou me posicionar aqui como uma especialista em produtividade, eu estaria sendo incoerente, né? Irresponsável e também injusta com quem de fato é especialista em produtividade. Então a gente vê isso muito acontecer hoje aí nesse mundo da internet, todo mundo é especialista em tudo, né? Todo mundo sabe de tudo. Então eu já queria colocar isso aqui para vocês. Eu trouxe a visão de rotina de RH, como você coloca isso em prática dentro da sua rotina de RH e claro que eu vou trazer alguns aprendizados que eu tive ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, de produtividade também, que eu uso hoje atrelado e customizado para a nossa rotina de RH e que eu quero trazer isso para vocês junto com outros tópicos que fazem parte exclusivamente da nossa área. Mas eu já tenho que deixar claro que tudo que eu vou trazer isso aqui para vocês, hoje eu aprendi com outras pessoas. Eu aprendi com pessoas que ensinam isso. Eu sou uma estudiosa e uma curiosa do assunto que apliquei e hoje tenho a capacidade de dizer o que funcionou e o que não funcionou. Mas eu de forma alguma quero me posicionar aqui como uma especialista em produtividade porque, de fato, essa não é a verdade. Então vamos admirar, respeitar, nos espelhar em questão de produtividade nas pessoas que de fato são especialistas e se dedicam ao assunto 100% do seu tempo, tá? Hoje eu vou trazer algumas inspirações para que a gente possa conversar em cima disso e pensar em como adaptar isso para a nossa vida. Por que eu trouxe esse assunto? Eu acho que é o principal momento de eu explicar para vocês por que eu trouxe esse assunto. Ao longo aqui do meu tempo em que eu estou ensinando RH, em que eu ensino RH, quando eu ensino uma técnica, uma aplicação, como você implanta uma coisa, quando eu penso, minha função é ir lá ensinar como é que faz uma pesquisa salarial, é ir lá ensinar como é que faz uma descrição de cargo, é ir lá ensinar como é que faz o mapeamento dos indicadores. Então eu pensava, né, e eu trazia muito esse estilo de ensino focado no que era para fazer de RH. Só que o que eu percebia? Que eu estava 100% comprometida com a relação do que aquilo ia estar causando aí em você que está me escutando. Eu não queria simplesmente vir aqui e despejar um conteúdo e não ter certeza se você está conseguindo colocar aquilo em prática. E aí, quando
comecei a ouvir a mais as objeções, os medos, as preocupações, as dificuldades, os desafios de vocês, no momento de pegar isso que eu ensino e colocar isso em prática, é que eu fui fazendo uma lista de coisas que eu achava que era importante a gente trabalhar para que quando você tivesse acesso ao conteúdo em si, você conseguisse fazer aquilo acontecer. Como que implanta isso? Como que faz isso? Como que faz uma pesquisa salarial? Como é que faz um parecer? Como é que faz isso? Só que eu fui começando a perceber que as pessoas elas ficavam felizes com o aprendizado, mas elas não conseguiam colocar em prática por diversos motivos. Então, quando eu pensei, né, e comecei a perceber, existiam muitas pessoas que tinham essa questão dessa dificuldade de, poxa, Elis, eu entendi, ok, legal, entendi a importância, quero muito fazer isso acontecer, mas quando eu chego lá na minha rotina, no meu dia a dia, eu simplesmente não consigo fazer isso acontecer, porque a rotina me engole, porque minhas demandas me engolem, quando eu chego, eu começo o dia, finalizo o dia, e quando eu pisquei, não deu tempo de eu começar o projeto, quando eu vi já passou uma semana, quando eu vi já passou um mês, e eu ainda não consegui implantar esse projeto, porque eu sou sozinha, porque eu já solicitei para a empresa para contratar mais alguém para me ajudar, para depois eu implantar esse projeto, e aí de novo eu colocando condições, né? Quando eu tiver alguém para me ajudar, eu vou fazer isso, porque agora não tem jeito. Quando essa demanda aqui diminuir, eu faço isso, e aí eu vou colocando o quê? Essas condições externas atrelados a esse fator de eu não consigo do jeito que tá hoje, não consigo sozinho ou eu não consigo com a quantidade de demandas que eu tenho hoje. Então, a minha preocupação aqui foi, peraí, se tem gente conseguindo, essas pessoas que estão conseguindo, elas estão fazendo alguma coisa diferente. Se eu conseguir, se tem pessoas conseguindo, né, eu tenho certeza que a rotina de RH ela é pesada, ela é grande em qualquer situação de qualquer um de vocês aí que estão ouvindo, e da minha também foi e é, mas tem que existir uma forma da gente conseguir continuar progredindo com a realidade que a gente tem. Porque se a gente fica esperando um momento perfeito, é quando a gente tem aí as rasteiras da vida. Quando a gente fica esperando o momento ideal chegar, esse momento ideal ele nunca chega e quando a gente percebe, a gente já ficou um tempão sem de fato conseguir fazer aquilo acontecer. E isso paralisa o resultado da empresa, paralisa o resultado para o colaborador e paralisa principalmente a sua carreira. Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é, peraí, vamos trabalhar com o que a gente tem? Ao invés de eu ficar pensando, seria tão bom se eu tivesse uma equipe maior, seria tão ideal se essa rotina aqui que hoje me toma tanto tempo não existisse, se esse problema não existisse, se isso aqui fosse menor, se seria bom, seria ideal, seria. É bom a gente planejar para que essas coisas aconteçam de fato? É importante. Só que eu tenho que trabalhar com o que eu tenho nas minhas mãos e não com o que está voando. O que eu tenho na minha mão hoje? São as ferramentas, a realidade que eu tenho hoje. São as demandas que eu tenho hoje e a equipe que eu tenho hoje. Então, como fazer isso acontecer com a realidade que eu tenho hoje? E aí, a partir do momento que isso for mudando, eu vou adaptando, eu vou melhorando, eu vou ganhando velocidade. Mas é ajuste. Agora, como eu começo? Eu preciso começar, você precisa começar. E usar essas questões que eu trouxe aqui hoje, como falta de tempo, equipe pequena, muita demanda, são rasteiras que a gente vai ganhando, que vão nos fazendo com que a gente vá procrastinando isso, deixando para depois, e a gente deixa os resultados também para depois. Então, a partir do momento que o RH começou a ganhar mais estratégia, a partir do momento que você quer estar nesse grupo aqui dos profissionais que são experts, que são aqueles profissionais que, como a gente já vem dizendo, tem um antes e um depois desse trabalho desse profissional, que é um trabalho de fato que gera resultados, que é um profissional que, independentemente de quem entre em contato com ele, conviva com ele em algum momento, percebe o profissionalismo e a seriedade do que essa pessoa faz e o resultado do que ela faz, que qualquer empresa ou gestor ou líder que nem sabe que precisava disso, quando entra em contato com esse profissional, tem clareza de que precisa daquilo. Então, justamente por esse papel aqui hoje, seu papel tão importante, um papel que você quer executar, é que a gente precisa pensar que esse desafio de encaixar nossa rotina em cima disso tudo que a gente quer fazer de estratégia, começou a ser um desafio mesmo. Por quê? Porque eu tenho as atividades que eu já faço hoje e eu tenho as coisas que eu quero fazer para me tornar esse profissional aqui. Então, em cima disso é que a gente vai trabalhar
essas ferramentas que eu vou trazer aqui para você hoje. Quais são os benefícios de você fazer isso acontecer dentro da rotina que você tem hoje? A primeira coisa é que as coisas saem do papel. Não fica só no seu planejamento. Você não fica aqui só assistindo as lives da Elis, você não fica aqui só assistindo os vídeos do YouTube da Elis, ou você não fica aqui só assistindo o GPC, porque eu sei que tem muitos aluninhos meus que também fazem isso. E planejando, sonhando, mas não conseguindo executar. Então as coisas saem do papel. Isso é um benefício muito grande. Segundo benefício é que é possível já ir mostrando o resultado para a empresa para que depois você tenha maior argumentação de, por exemplo, aumentar uma equipe. Por quê? Porque se eu implanto um projeto que seja, e ele pode ser que até demore mais para implantar, porque eu tenho minha rotina que já é corrida. Mesmo que eu demore mais, mas se eu implantar esse projeto que seja da maneira certa, ele já vai gerar resultado. Um exemplo, tá, que eu vou dar. Se eu já implantar um recrutamento e seleção por competências, ele já vai começar a me dar resultado. Ele já vai diminuir o meu turnover, ele já vai aumentar a minha taxa de retenção, ele já vai aumentar a assertividade na contratação, ele já vai aumentar índice de adequação à vaga, ele já vai aumentar tudo isso. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou pegar esses indicadores, eu vou medir o antes desse projeto existir, o depois desse projeto existir, e eu vou mostrar resultado para a empresa. Isso vai me dar o quê? Força de argumento. O meu argumento não vai ser só, aumenta a equipe porque eu quero fazer isso. O argumento vai ser o seguinte, tá vendo aqui o resultado que a gente teve com um projeto? Então, eu quero implantar mais 5 projetos. E esses 5 projetos vão trazer muito mais resultado do que esse projeto aqui trouxe. Só que eu preciso de ajuda, porque senão esses 5 projetos vão demorar anos para sair. E aí? Vamos contratar pelo menos um estagiário? Você viu o resultado que isso deu. Isso vai retornar para a empresa. Agora, é mais fácil a empresa tomar uma decisão de investir no RH se ele já entendeu o que o RH pode dar para ele de resultado. Se ele não visualizou ainda, se está só nas suas palavras inicialmente, isso pode ser mais difícil. Então, o que é um outro benefício? Um outro benefício é que você já começa a ganhar força na sua argumentação, porque de fato aquilo sai do papel e você começa a ter argumentação visível de resultado para mostrar para a empresa. Outro benefício é que aumentando a produtividade, o seu tempo ele é melhor aproveitado para você fazer projetos estratégicos, certo? Então, se você produz melhor em cima do que você já tem hoje de demanda, sobra ali uma possibilidade de você encaixar projetos estratégicos. Encaixando projetos estratégicos, esses projetos estratégicos, eles tendem a diminuir retrabalho. Por exemplo, desse mesmo exemplo, se eu implanto um recrutamento e seleção por competências, eu diminuo o retrabalho, que é o quê? Eu tenho que fazer essa vaga inúmeras vezes. Se eu contratei errado e depois a pessoa sai, eu tenho que contratar ela de novo. E depois ela sai, eu tenho que contratar de novo. E depois ela sai, eu tenho que contratar de novo. Isso é retrabalho, isso é tempo que eu estou gastando. Então, esses projetos estratégicos ainda me permitem diminuir retrabalho. Eu faço aquilo uma vez, porque é certeiro, é assertivo. Então, isso também me faz o quê? Ganhar mais tempo para fazer mais projetos estratégicos, que me poupa mais tempo para fazer mais projetos estratégicos. Isso começa a virar um ciclo de coisas que vão atrair mais produtividade. Vocês entendem? Então, se eu organizo a minha rotina atual para inserir um projeto estratégico que seja, esse projeto estratégico vai me economizar tempo, porque ele vai trazer assertividade, eu vou diminuir retrabalho. Eu ganhando esse tempo, eu utilizo com mais projetos estratégicos que vão me dar assertividade e diminuir meu retrabalho. E eu vou usar esse tempo para outro projeto estratégico e isso vai me fazendo conseguir entrar num ciclo que eu consigo utilizar o meu tempo da melhor forma possível. Entendem? Então, esse é um outro benefício muito, muito, muito importante. Eu quero falar com vocês agora das objeções. Elis, mas eu não consigo sozinho. Elis, mas eu não consigo fazer isso com a demanda que eu tenho hoje, né? Que são essas objeções que nos prendem de fato, botar o negócio para acontecer. Botar é aquele vício de linguagem do goianês, que é aqui a minha região de Goiânia. Vamos botar o negócio fora do papel, entendeu? Vamos botar esse trem fora do papel. Então, eu quero trazer aqui para vocês duas explicações que são plausíveis
pro que a gente sente de paralisar, de paralisia em frente disso. Quando eu penso, putz, em implantar um RH completo, implantar um RH estratégico, absolutamente tudo que tem um RH, eu me deparo com algumas coisas que me travam. Uma delas é explicada por uma lei que se chama Lei de Emmett. Existe, tá? Existe essa teoria. Os teóricos, né? Os especialistas em produtividade falam muito sobre essa Lei de Emmett. O que é a Lei de Emmett? Eu vou começar explicando para vocês com uma metáfora. Então, vamos supor, né, que você tá ali, você é aquela criança assustada, né? Você tá ali no quarto e você vê uma sombra. Uma sombra grande ali na parede que parece um monstro. Quando você olha para aquela sombra, você já fica assustado, já dá medo, já pensa, meu Deus, o que tem ali de trás daquela porta? O que será que está acontecendo ali? Será que eu vou viver? Será que eu não vou? Será que vai me atacar? Será que eu fujo? Será que você já começa o quê? A gerar expectativa, ansiedade, medo, sentimentos, anseios em cima daquela sombra. Quando você resolve finalmente levantar da cama e ir lá olhar atrás da porta o que é que está gerando aquela sombra, você vê que é um ratinho, você vê que é um passarinho, você vê que é um bichinho, que daí pegou ali a perspectiva da luz e gerou uma sombra grande. O que essa lei de Emmett diz? O que essa metáfora diz? Que muitas vezes a gente perde mais energia imaginando o trabalho que aquela atividade vai dar, imaginando o quão difícil vai ser fazer aquilo, imaginando que eu não vou dar conta sozinho, imaginando isso e aquilo, a gente perde mais energia no antes, na expectativa do antes, do que a energia que eu gasto em de fato ir lá e fazer. Às vezes eu gasto mais energia nessa expectativa do antes do que de fato o que a atividade ia me tomar de energia. Então, se eu tivesse ido direto e feito, eu ia ter gastado muito menos energia do que eu ter ficado esse tempo todo imaginando o que aquilo ia me custar, o que aquilo ia me gastar de tempo, o que aquilo ia ser trabalhoso. Entendem? Então, muitas das vezes, muitos dos projetos de RH são assim. A gente perde tanto tempo pensando, ai meu Deus, e se eu apresentar o projeto e não for aprovado? E se eu falar com o líder e ele não isso? E eu vou implantar, nossa, eu vou ter que pedir para os líderes fazerem descrição de cargo para mim. Mas aí eles não vão me enviar, eu vou ter que ter tempo para isso. Essa energia que eu gasto jogando para frente, porque eu tô imaginando que aquela atividade ou aquela coisa vai me gerar um certo nível de comprometimento, de tempo, de aflição e até de sentimentos. Esse antes, ele é muito mais desgastante, muito, muito mais desgastante. Ele toma muito mais o seu tempo e a sua energia do que, de fato, você ir lá e fazer o negócio. Claro que fazer o negócio vai te gastar energia? Vai. Tudo que a gente faz, a gente tem que dedicar energia. Mas você ir direto, você está economizando energia. E ainda economizando o quê? Angústia, sentimento. Porque esse antes, ele também é desgastante. Além de te gastar tempo e energia, ele também desgasta o seu processo mental em cima disso. Então, esse é um ponto. É a lei de Emmett que explica isso. Que nos faz procrastinar. A lei de Emmett é o que faz assim, a gente procrastinar mesmo. E existe um outro fator que também nos atrapalha muito, que tá num livro que eu gosto bastante, que se chama The Winner Game of Tennis. Acho que em português é o jogo de tênis, uma coisa assim. Esse livro, ele fala do seguinte, ele analisa um jogador de tênis, os jogadores de tênis. E o que se chega à conclusão? Que analisando ali os jogos de tênis, chega-se à conclusão de que aqueles jogadores, eles estão enfrentando, na verdade, 2 jogos. Eles estão jogando 2 jogos. Um desses jogos que eles estão jogando é o jogo em si, que é contra o seu oponente. É o tênis, né? É conseguir ganhar do seu oponente que está ali do outro lado. Então, esse é um jogo. E o outro jogo que esse jogador está jogando é o jogo contra ele mesmo. É o jogo contra os seus pensamentos, o seu pessimismo, ou o seu medo, ou a sua angústia, ou a sua ansiedade.
É os pensamentos que ficam, meu Deus, será que eu vou acertar essa bola ou não vou? Eu preciso acertar esse saque. Sabe, essa voz interna. Essa voz interna que todo mundo tem, que fica ali o tempo inteiro nos dizendo, né, sobre as coisas que a gente está fazendo. Essa batalha, o jogador também tem que ganhar. Porque se ele cede perde essa batalha, muito provavelmente ele vai perder também o jogo. Ou ele tem mais chances de perder o jogo. E isso mostra, né, e aí a lição de moral, né, a conclusão desse livro é que nós temos essa voz interna, nós temos, né, todos nós temos. E a intenção não é nos livrar dessa voz, porque é impossível. Nós somos seres humanos, obviamente que absolutamente tudo que a gente vai fazer vai ter aquela voz interna que vai nos dizer: ah, não, isso dá muito trabalho, deixa pra amanhã. Ah, não vamos fazer isso agora não. Ou então, vamos mudar de foco? Vamos fazer outro curso? Vamos fazer outra coisa? Esse negócio tá muito difícil. Vai ter sempre essa voz interna. O que faz com que a gente consiga lidar melhor com ela é aceitar a sua existência. Parece que é óbvio, mas muitas das vezes a gente tem essa voz interna e a gente não consegue nem perceber que ela existe, porque parece que faz parte da gente já, né? E realmente faz, mas é tão intrínseco que eu vou vivendo sem perceber que ela tá me influenciando. Quando eu entendo que isso existe, eu começo a conseguir separar, como se fosse até uma outra pessoa falando na minha cabeça. Isso faz com que eu tenha mais clareza de quando eu devo escutar e quando eu não devo escutar aquilo. Quando eu devo, sabe, passar por cima daquilo. Então, essa voz interna pode estar te dizendo muitas coisas agora. Ah, não é o momento. Ah, eu vou esperar mais um pouco. Ah, hoje o líder, por enquanto o líder tá de mau humor. Ah, a empresa não vai mesmo aceitar, acho que eu não vou nem apresentar esse projeto. E isso vai acontecendo e o que é? Mais uma rasteira. É mais uma rasteira que a gente ganha. A empresa deixa de ganhar, o colaborador deixa de ganhar, você deixa de ganhar por mais essa rasteira. E essa rasteira é a gente mesmo que dá, né? Nós damos em nós mesmos. Essas duas rasteiras, da lei de Emmett e também da nossa voz interior. Quais são os passos para eu começar a ajustar a minha rotina, começar a ajustar a minha realidade atual? Para começar, então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que você tem que achar a sua motivação. E todos os especialistas, tem várias vertentes aí da produtividade. Vários especialistas que inclusive ensinam ferramentas diferentes de produtividade, mas uma coisa, basicamente todos eles têm em comum. Eles concordam que você precisa ter uma motivação. Produtividade é uma escolha e é difícil, não é fácil não. Então vão ter no dia a dia aquelas coisas que de fato vão te desanimar, vão fazer com que realmente você não tenha uma vontade de fazer as coisas acontecerem. Só que quando você tem clareza do seu objetivo, do seu propósito, isso te dá forças. Parece clichê, parece papo aí de Instagram motivacional, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está montando um quebra-cabeça. E vamos supor que a pessoa te dê ali as pecinhas de um quebra-cabeça sem te mostrar aquela imagem referência. Sabe a imagem referência da caixa? Que você usa para saber, é isso que vai ficar no final. E aí você usa essa referência para poder montar o seu quebra-cabeça, para poder ver as cores, para poder ver se aquela cor é uma árvore ou se não é, para poder saber se é um céu ou se não é, se é um mar, aquelas peças azuis. Então, se você ganha peças de um quebra-cabeça sem referência, você vai conseguir montar esse quebra-cabeça? Provavelmente sim. Eu acredito que provavelmente sim. Em algum momento você vai conseguir montar esse quebra-cabeça. Mas você concorda que você vai gastar muito mais energia e você vai gastar muito mais tempo e isso vai te trazer uma ansiedade, até uma raiva daquele quebra-cabeça que era desnecessário? Então, a intenção aqui é você ter um norteador. É você saber que você tem ali algo que está te refletindo o que você precisa fazer. Isso é a sua motivação. E isso te permite escolher as peças corretas no seu dia a dia, que te levam em direção àquilo. Então, vamos supor que você está com peças de 5 quebra-cabeças misturados.
Mas você tem ali clareza de qual é a imagem que você está tentando montar. Você pega uma peça de um quebra-cabeça que não é dessa imagem, você sabe que essa peça não vai te levar a construir essa imagem, então você não vai usar essa peça. Você vai usar as peças que vão te levar a construir essa imagem, porque é o seu objetivo. Então, produtividade tem a ver com isso, porque eu deixo de gastar tempo no meu dia a dia com coisas que não vão me levar no meu objetivo. Tarefas, atividades, cursos, projetos que não vão me levar para esse objetivo. Eu deixo de gastar tempo com isso, porque eu entendo as peças que eu preciso pegar para me levar naquela direção. Então, além de ter um objetivo, claro, me dar motivação quando a coisa tá meio ali difícil mesmo, além disso, ainda me dá clareza de quais as decisões, atitudes que eu devo tomar no meu dia a dia para me aproximar desse meu objetivo. Então, isso economiza o meu tempo, faz com que eu não fique dando voltas para depois chegar lá na linha de chegada. Não, eu tenho clareza de que esse é o caminho mais reto possível para chegar lá. Então, as minhas decisões vão sendo mais claras. E o que é esse objetivo, Elis? Na minha cabeça, e dentro disso que a gente está falando aqui, e dentro desse conceito que a gente está falando aqui, a sua decisão, o seu objetivo final tem que ser: que tipo de profissional eu quero ser? Porque todas as suas decisões de atividades, todas as suas decisões de projetos, todas as suas decisões do que gastar seu tempo, todas as suas decisões de como investir em conhecimento, todas as suas decisões de como lidar com um líder, todas as suas decisões que de fato estão atreladas à sua carreira de RH, vai estar aqui, ó, com essa imagem clara. É esse tipo de profissional aqui que eu quero ser. Se eu tenho clareza disso, tudo que eu vou fazer aqui vai ser mais produtivo, porque eu vou eliminar aquelas coisas que não vão me levar para cá. Entende? Então, isso é muito, 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 muito importante. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem já ouviu essa frase, né? É uma frase famosa e que faz todo sentido. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí você vai, às vezes, pegando um monte de responsabilidade, um monte de coisa, tendo um monte de ideia, um monte de projeto, um monte de negócio, um monte de curso. E quando você vê, você tá dando um monte de voltas e não tá indo para lugar nenhum. Essa é a verdade, tá? Então, saber seu objetivo é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito, muito, muito importante, principalmente para nós como profissionais de RH, e por que eu falo isso? Porque nós profissionais de RH, a gente já tem uma tendência a servir, uma tendência a agradar, uma tendência a ser a pessoa que dá apoio, que tá ali para o que precisar. E aí, esse segundo ponto que a gente vai falar agora é um ponto que normalmente muita gente aqui vai se identificar, que é o saber falar não. E aí, gente, parece uma coisa simples, mas quanto tempo a gente gasta por não saber falar não? E aí é não para duas coisas: não para pessoas e não para ideias ou projetos ou situações. Vamos falar primeiro de não para pessoas. Quantas vezes você é interrompido durante seu dia ou acontece alguma coisa que alguém pede a sua ajuda e você larga tudo que você está fazendo e vai ajudar? Quantas vezes você não tem coragem de falar não para uma determinada situação que não é a sua responsabilidade ou que não está atrelada diretamente a você naquele momento ou que não é prioridade para você naquele momento, mas você deixa de fazer uma coisa que você está fazendo que é prioridade para ir lá fazer aquilo ou para ajudar? Então, isso é muito importante da gente ter clareza, conseguir separar o fato de eu ser humano, o fato de sim, eu estar ali para ajudar. E eu não estou dizendo para você virar uma pessoa má, porque a conotação negativa do não tá só na nossa cabeça. O não, muitas vezes, ele é amor. Quando você está criando um filho, se você fala sim para tudo que ele quer, você não concorda que você está criando ali um monstrinho, muito provavelmente? Que não vai acostumar a ouvir um não, que vai inclusive sofrer na vida, né? Porque quando ele chegar em contato com um não em algum momento, ele vai ganhar um baque. Então, a conotação negativa do não está dentro da nossa cabeça. Nós é que enxergamos o não como algo negativo e por isso a gente quer falar o sim. Porque a gente quer agradar, porque a gente quer ser bem visto, porque a gente quer ajudar, porque a gente não tem coragem de dizer não para não ser a pessoa que é chata. Por quê? Porque nós enxergamos o não como negativo. Mas o não, ele só é negativo se ele é dito da forma errada.
Se a gente sabe dizer aquele não, ele não é negativo, ele faz parte da comunicação. Inclusive, é muito saudável a gente saber dizer não. E aí, cada um vai falar não do seu jeito, não da forma que te agrada ou que te faz se sentir confortável. Mas o não para pessoas é muito, 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 muito importante. E eu trouxe aqui até uma sugestão de como você pode falar um não, que é o que eu faço hoje, que depois de muito tempo sofrendo também com isso, eu encontrei uma forma que me deixa confortável de dizer não. E essa forma é a seguinte: primeiro, você acolhe a pessoa, né? Porque você tem que acolher ela ali na demanda dela. Às vezes ela chega para você e, nossa, eu tô com uma dificuldade tão grande de fazer esse relatório, ou de fazer isso e aquilo, e eu sei que você é boa nisso, você me ajuda? O que é acolher a pessoa? É dizer, olha, eu entendo que, nossa, para você isso deve ser deve estar sendo angustiante. Nossa, eu entendo que você esteja, né, no limite do seu prazo para fazer isso. Eu imagino como isso deve estar sendo, né, angustiante para você. Não, eu compreendo que isso é importante para você e que você tem que fazer agora. Então, primeiro você acolhe aquilo que a pessoa está precisando. Você dá ali o seu conforto para ela, que de fato, né, que ela não tá te incomodando de pedir aquilo. Agora, você vem depois com o seu lado. Depois de você acolher, você vai colocar o seu lado, o seu lado da história. E aí você vai dizer, mas nesse momento eu tô fazendo uma coisa muito importante. E se eu parar agora, eu sei que eu vou me desfocar e depois eu vou ter muita dificuldade de continuar. Mas, olha, eu também tô fazendo uma coisa muito urgente aqui que eu preciso entregar o quanto antes, que é muito prioridade para mim. Mas eu realmente sei que se eu for te ajudar com isso, eu vou gastar aí muitas horas e hoje, especificamente, eu não posso perder esse tempo, porque eu tenho algumas demandas urgentes. Mas, você coloca o seu lado da história. E aí depois você dá uma contraproposta. Você dá uma solução, uma sugestão em cima disso. Você faz uma outra oferta. Você fala assim, podemos deixar para amanhã? Ou eu posso dar uma olhadinha nisso hoje quando eu chegar em casa? Ou então, você pode pedir ajuda do outro fulano que também sabe disso? Ou então, você acha que você consegue pesquisar isso lá no nosso sistema? Porque tá lá no módulo tal. Ou você acha que você consegue dar uma lidinha no nosso procedimento XYZ que tá explicando aquilo? Que eu acho que vai te ajudar bastante. Já vai te ajudar a clarear isso. Ou seja, você faz uma contraproposta de algo que vai ajudar ou que pode ajudar aquela pessoa dentro do que também é confortável para você. Então, é muito ruim a gente fazer algo para o outro que nos fere. Entende? Só é algo que faz sentido a partir do momento que ambos estão ganha-ganha, né? Que ambos estão ali numa relação que estão contentes com o que está acontecendo. Se você está fazendo para o outro em detrimento de algo que fica ruim para você, é o momento de você repensar. Se não compensa a gente falar um não naquele momento, e com certeza compensa. Tá bom? Então essa é a minha sugestão de não para pessoas. Agora vamos falar sobre o não para situações, o não para ideias, o não para, sabe, oportunidades, coisas que vão surgindo. Então vamos lá. Se você tem clareza de onde você quer ir, né, de onde você tá indo, tudo que surge na sua vida de oportunidades, de situações que podem parecer super tentadoras num primeiro momento, e elas vão ser tentadoras, mas que não vão te levar em direção a isso aqui, é importante você saber dizer não. Inclusive, o Steve Jobs, né, que é o criador aí da Apple, do iPhone, enfim, ele dizia muito isso. Inclusive, vou ler aqui exatamente o jeito que ele falou. Steve Jobs disse que pessoas de sucesso são aquelas que dizem não às tentações sem perder o seu foco. E você acha mesmo que o Steve Jobs não tinha zilhões, trilhões de ideias, de produtos para lançar, de coisas para fazer? Sabe, aquele tipo de empresário que é inteligente, ele tinha todas as ideias possíveis. Só que ele mesmo fala em algumas palestras que ele decidiu focar em uma coisa, que era o que ele queria. Ele tinha clareza do que ele queria. Ele queria focar no iPhone, em fazer o melhor celular possível. Ele tem um
modelo de celular, que é o iPhone. E aí, hoje, obviamente, ele não tá vivo mais, né? Mas a Apple continuou com essa ideia. É um modelo de celular que vai ganhando seus upgrades, vai melhorando, mas é aquilo, é aquele sistema operacional, é aquele forma de se fazer, é aquilo. E ele poderia ter inventado milhões de outras coisas, milhões de outros modelos que faziam outras coisas e, enfim, poderia. Você acha que ele não tinha ideias para isso? Mas ele diz, pessoas de sucesso têm que resistir às tentações sem perder o seu foco, porque ele tinha clareza do que ele queria. Vou dar um exemplo simples. Se eu sei que eu quero implantar uma gestão de pessoas por competências, vão surgir outros cursos que vão me tentar. Poxa, isso aqui parece legal, hein? E se eu implantar também lá um negócio assim? E se eu fizer também um negócio assim, assim, assim? E aí você perde o foco. De novo, você perde o foco. E aí você acaba não chegando onde você queria. Então, resistir às tentações, pelo menos até o tempo de você atingir aquele objetivo, é muito importante. Digo mais, às vezes você vai estar, poxa, eu quero apresentar esse projeto para minha diretoria. Mas aí eu vi um outro lugar que está dizendo XYZ e eu resolvo fazer outra coisa e aí, pronto, eu perdi o foco. É a escolha das pecinhas do quebra-cabeça. Eu tô escolhendo uma pecinha que de fato vai me levar até a imagem que eu quero construir. Essa pecinha não vai me ajudar a construir aquela imagem, então eu vou deixar essa pecinha aqui de lado. Eu não vou usar essa pecinha agora. Não é o momento para essa pecinha, porque eu quero atingir aquilo ali, aquela é a minha imagem. E eu vejo isso até em alguns alunos do GPC mesmo, que compram um curso e que depois ficam assim pra mim, Elis do céu, eu não tô sem foco, consegui implantar 2 coisas, mas não consegui implantar o resto. Aí na hora que a gente vai investigar, é porque tá inventando 1 zilhão de outras modas. Tá pegando e botando aquele RH que, enfim, tá aquela loucura. Cada hora tá inventando uma moda, tá inventando um negócio que foge do quê? Do GPS. Foge do passo a passo para que você consiga chegar ali. E eu falo isso porque você tem que ter um objetivo por vez. Depois que você atinge aquilo, você pode sim pensar em outros objetivos. Por que não? Inclusive, nossa vida é cheia de objetivos que nos move, né? Mas a gente precisa olhar para aquele objetivo de forma que, peraí, eu vou começar, eu quero fazer isso aqui acontecer. E aí eu dei o exemplo de terminar o curso, mas, por exemplo, se eu quero ser esse tipo de profissional, eu vou escolher cursos que vão me levar para cá, eu vou escolher fazer atividades que vão me levar para cá, eu vou escolher a forma de lidar com os líderes que vão me levar para cá, eu vou escolher a minha rotina, a forma que eu quero organizar minhas prioridades que vão me levar para cá, eu vou escolher os projetos, a ordem dos projetos que vão me levar para cá, eu vou... Entende? Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer no meu dia a dia pensando em chegar aqui, ó, em me tornar esse profissional. Então, falar não para as tentações, que são pecinhas aleatórias e que são tentadoras, mas que você tem que dizer não. É a mesma coisa de eu estar procurando, de eu estar, né, aconteceu comigo, e ó, de novo, aconteceu comigo. Eu querendo empreender, saí de uma empresa que eu estava indo muito bem, quem conhece minha história sabe, saí dessa empresa para empreender. No início da minha consultoria, obviamente, é o início, né? É o momento de fazer aquilo, ganhar voo, tem um período de maturação, de adaptação, então eu não comecei a ganhar rios de dinheiro nos primeiros meses da minha consultoria. Apesar de que eu já tinha clientes, eu estava indo aos poucos. E naquele momento surgiu para mim propostas tentadoras de cargos de diretoria, com salário altíssimo aqui na minha cidade, empresas renomadas, para que eu pudesse fazer parte do quadro de colaboradores deles. Você acha que não foi tentador eu pensar, poxa, é muito mais fácil para mim pegar isso aqui, né? E aí, eu vou levando em paralelo, e aí já comecei, eu vou levando em paralelo.
E aí, eu contrato os funcionários e a empresa tinha até topado, eu tinha comentado que eu tinha uma consultoria, a empresa tinha até topado, não, se não atrapalhar seu trabalho, você pode manter a sua consultoria. E eu pensei, não, eu contrato umas pessoas, umas consultoras para fazer a parte que leva mais tempo, eu fico ali só na estratégia, em olhar o que está acontecendo, vai dar certo. Por pouco eu não desfoco da minha imagem, por pouco. Porque aquilo ia desfocar completamente do que eu estava buscando, que era sucesso na minha consultoria, que era ser uma consultoria renomada. Então, eu falei não. Eu tive que dizer não para essa oportunidade e para várias outras tentações que vão surgindo no nosso caminho. Esse é um exemplo, tá? É um exemplo. Mas o que eu quero dizer é dizer não. Bom, outro ponto importante é você ser mais produtivo. Então, se eu aprendi a dizer não, né? E se eu já tenho um objetivo muito claro na minha cabeça de onde eu quero ir, eu tenho agora que adaptar a minha rotina atual a como tornar essa minha rotina atual mais produtiva. E eu vou trazer aqui algumas dicas, ok? Lembrando que eu não sou especialista em produtividade, o que eu vou trazer aqui para vocês são coisas que eu estudei, são coisas que existem de teóricos que criaram isso, não é da minha cabeça, não fui eu que criei, especialistas em produtividade criaram, eu usei na minha vida, funcionou e eu quero trazer isso para vocês. Antes de mais nada, de eu entrar nessas dicas, é muito importante você entender que muitas das vezes, quando a gente tenta aplicar algumas ferramentas de produtividade na nossa vida e não dá certo, normalmente tem uma razão, que é a gente não leva em consideração o nosso perfil. A gente tem que se conhecer para saber o que funciona pra gente. Concordam? Se eu sou uma pessoa que tem um perfil conforme, o que é o perfil conforme no DISC? É aquela pessoa que gosta de regras, que gosta de tudo certinho, de se planejar, que gosta de estar num ambiente controlado, que gosta de qualidade no que faz e por isso tende a fazer ela mesma, que não gosta tanto de trabalhar com outras pessoas, é mais introspectiva, mais individualista ali, porque confia muito no que faz e não talvez no que o outro faça, porque gosta de fazer as coisas com tempo, gosta de ser avisada com antecedência, aquela pessoa que se planeja, que é sabe a pessoa das planilhas? Aquela pessoa que faz planilha para tudo. O conforme, com certeza, ele planeja absolutamente tudo que ele vai fazer em ferramentas que ajudem. Então, vamos parar para pensar. Esse perfil aqui super vai dar certo com uma ferramenta que é de controle, que é um formulário que eu tenho que preencher todo início do dia para planejar o meu dia, ou que eu tenho que preencher todo o final do dia para fazer uma avaliação de como foi meu dia. Esse perfil vai dar conta de adaptar essa ferramenta. Agora, um perfil que é, por exemplo, um influente, que é aquele perfil mais intuitivo, mais impulsivo, que não gosta muito desses pormenores, que nem se planeja tão bem, que é um perfil mais comunicativo, mais de vamos fazendo e vendo o que vai acontecendo. Se eu pedir para esse perfil aqui fazer um formulário no fim do dia, controlando, avaliando como foi o dia dele, provavelmente ele não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, o que a gente esquece de levar em consideração quando a gente pensa em técnicas de produtividade é levar em consideração o que funciona para mim. E é aí que as pessoas se frustram. Elas aplicam ali uma determinada coisa que foi indicada, né? Alguém indicou, isso aqui funciona. A pessoa aplica por um tempo, não funciona e ela desiste. Ah, não, eu não sirvo para esse negócio de produtividade, não dou conta disso, vou manter do jeito que estava. E aí, essa é a frustração que vem. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, sempre pensem em como eu consigo manter isso como uma dica plausível dentro da minha personalidade, do que funciona para mim. Como que eu adapto isso para o que funciona para mim? Isso fez muita diferença para mim quando eu comecei, né, a querer melhorar a minha rotina em cima disso. O que é ser mais produtivo? A primeira coisa que eu quero dar de dica para vocês é o perigo que existe em ser multitarefas. Sabe aquela coisa que principalmente nós mulheres temos de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo? Eu aprendi, não só estudando, mas testando que de fato você ser multitarefas, você fazer muitas coisas ao mesmo tempo é prejudicial para a nossa produtividade. E existe uma razão para isso. O nosso cérebro, ele demora em média de 7
a 14 minutos, tem alguns teóricos que até dizem 28, mas vamos ficar aqui entre 7 a 14 minutos para conseguir focar em uma atividade, dependendo da complexidade dela. Se for uma atividade de complexidade mais simples, demora menos, ali por volta de 7 minutos. Se for uma atividade de uma complexidade um pouco maior, demora um pouco mais, ali por volta de 14 minutos, e alguns teóricos dizem que até uns 28 minutos, dependendo da complexidade do que você está fazendo, se for muito complexo. Ok. Vamos ficar aí da faixa de 7 a 14. Se o meu cérebro demora de 7 a 14 minutos para, de fato, ganhar foco naquilo, ganhar foco mesmo naquilo, e se eu fico alternando a minha atenção entre mais de uma coisa ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo um parecer, eu demorei ali 7 minutos para conseguir focar de fato naquilo. Então, eu estou focada, estou produzindo, estou fazendo um parecer. De repente, eu decido mandar um e-mail. Aí, eu paro o que eu estou fazendo, eu abro o meu e-mail, e aí eu vou procurar o e-mail que está fazendo. Quantas vezes você já não passou por isso e eu passo direto? Às vezes, eu parar e fazer outra coisa, e aí eu abro o e-mail e fico lá. O que eu ia fazer mesmo? Tá. Acho que eu ia mandar um e-mail, e aí pronto, aí eu pego no tranco. Quando pega no tranco, e aí eu vou escrever o e-mail, lembra do que eu ia falar e tal, anexo as coisas que eu ia anexar, lembro que tinha um formulário que eu não tinha ainda feito para anexar, e eu vou no formulário para ir. Nisso, meu cérebro, ele gastou para focar no e-mail, depois ele gastou para focar no formulário, depois ele gastou para focar no e-mail de novo, depois você voltou para o parecer. Quando você voltou para o parecer, ele vai demorar mais 7 minutos para focar naquilo de novo. Parece que você está ganhando tempo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas na verdade você está perdendo tempo. Talvez isso não seja tão óbvio, porque parece que você está, não, eu não estou demorando 7 minutos para ganhar foco nisso. Pode até ser que você consiga retomar a sua atenção naquilo rápido, mas isso não significa que você vai retomar a sua produtividade naquilo rápido, porque o seu cérebro vai demorar para focar naquilo. Isso é neurociência, não sou eu que estou dizendo, tá? Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Parece algo difícil mesmo da gente conseguir fazer, mas é importante a gente se policiar. Fazer, principalmente as atividades que são um pouco mais complexas, fazer ela de uma vez só, tá bom? Então, a multitarefas é muito perigoso. Inclusive, uma pesquisa de Stanford diz que ser multitarefas é sabotar a nossa inteligência emocional, nos faz sermos pessoas menos criativas e diminui a nossa capacidade de reflexão e ainda nos faz ficar viciados em irrelevâncias. Aquelas coisinhas pequenininhas que a gente não precisa perder tempo, nos faz ficar viciados nisso, porque o multitarefas gasta muita energia do cérebro e isso não é positivo para a nossa produtividade. Tudo bem? Um outro ponto, então, de produtividade que a gente precisa aprender, principalmente para você que tem uma equipe pequena, principalmente para você que é sozinho, principalmente para você que tem muita demanda, é delegar. Delegar. E aí, gente, a gente tem na nossa vida o que é chamado de ocupações, né? E o que é chamado de produção. O que é produção? São aquelas atividades que de fato são relevantes e que nos levam em direção para o nosso objetivo. O que é a ocupação? Aquelas atividades que não nos levam em direção ao nosso objetivo. É porque relevantes vai ficar redundante, que eu vou usar essa palavra já, pode confundir vocês. Então, essas atividades que não te levam aos seus objetivos. Nas ocupações, a gente tem 2 tipos de ocupação. As obrigatórias e as irrelevantes. O que são as obrigatórias? São aquelas que, por mais que não me levem em direção àquele objetivo, eu não tenho opção, elas são importantes. Como, por exemplo, ir no médico, como, por exemplo, levar um filho na escola, como, por exemplo, fazer um mercado, como, por exemplo, coisas de dentro do trabalho, às vezes. Como, por exemplo, checar um e-mail, ou, sabe, coisas assim que são ocupações que são obrigatórias. Não tem jeito de você fugir delas. E tem aquelas ocupações que são irrelevantes, que você nem precisava estar fazendo, que só gasta tempo mesmo. Que é, por exemplo, redes sociais, que é bater um papo ali no corredor, no cafezinho, entende? Então, dentro dessa noção, o que você vai fazer? Você vai pegar as suas atividades, que são aqui de produção mesmo, que são atividades do seu cargo, e você vai fazer uma lista dessas atividades e você vai entender se de fato todas as coisas que você faz hoje
precisa ser feita. Vou dar um exemplo, tá? Um dia eu fui parar para fazer esse exercício, e eu percebi que o procedimento de avaliação de desempenho dizia que eu tinha que salvar uma cópia da avaliação de desempenho no sistema operacional lá da empresa. Ou seja, eu tinha que salvar ela no computador, a versão dela digital, ok? E toda a aplicação da nossa avaliação de desempenho lá era digital. Assim, eu mandava o formulário e o líder me mandava preenchido no computador. Não tinha em nenhum momento que imprimir. E eu percebi que eu, por conta própria, da minha cabeça, imprimia isso quando chegava, protocolava, botava numa pasta, organizava no arquivo na minha sala e guardava isso físico também. Além de guardar aquilo do jeito que precisava, eu guardava também físico. Era uma coisa que eu fazia, um vício meu, que não era relevante para a atividade. Não precisava estar fazendo. E que me gastava tempo. E aí eu fui percebendo várias outras coisinhas dessa que eu fazia e que eu não precisava fazer. Não era nada necessário para os resultados da minha área. Então, faça uma lista das suas atividades, as coisas que você faz hoje, que eu tenho certeza que você vai se deparar com coisas que só gastam o seu tempo e que não fazem parte do que é de fato relevante do seu trabalho. Além disso, pensando em ocupações obrigatórias, aquelas ocupações que não tem jeito, delegue também. Peça pro marido ajudar, leva as crianças hoje, contrata uma van para ganhar mais tempo, para não ter que ficar saindo e voltando. Por exemplo, aqui, poxa, eu tenho uma dificuldade imensa de fazer planilha. Eu tinha essa dificuldade imensa de fazer planilha no início da minha carreira. E às vezes eu inventava uma moda, eu quero fazer uma planilha de controle de ações de não sei o que, e eu quero colocar uma fórmula XYZ, e eu gastava um tempão pesquisando como é que fazia aquilo, olhando o tutorial e futricando para criar aquela planilha. A partir do momento que eu percebi que eu estava fazendo isso, o que eu fiz? Poxa, eu vou delegar isso. Quem é bom em planilha aqui dos meus colegas? Isso eu não estou falando que você precisa delegar para a sua equipe, às vezes você é sozinho. Mas você tem colegas na sua empresa, você tem pessoas que você conhece, inclusive fora da empresa. Hoje eu delego para o meu noivo planilhas, ele que criou todas as planilhas do GPC. Eu falava assim, amor, eu quero uma planilha que faz XYZ, que você clica e o negócio pisca e acontece isso. E eu deleguei, porque se eu tivesse que parar e pesquisar como é que eu fazia isso, eu ia demorar muito tempo. Então, nessa época eu deleguei para um colega que era do TI, que era muito bom em planilha, e sempre que eu precisava, eu pedia para ele me ajudar. E ele, obviamente, no tempo dele, conforme as demandas dele, ele me ajudava. Então, o que hoje você está perdendo muito tempo que você poderia estar delegando para pessoas que têm essa habilidade, para pessoas que podem te ajudar nisso? Eu lembro que eu pedia para os candidatos me ligarem quando eles recebessem um determinado teste. E eu lembro que eu ficava gastando muito tempo nisso. E aí eu deleguei isso de uma forma muito simples. Manda um e-mail para a recepção. E aí a recepção mesmo controlava isso, fazia e me mandava, esses são os testes que estão prontos. Porque era uma das funções delas dar apoio para o RH. Então eu ficava pensando, poxa, quantas coisinhas dessas eu não faço que eu posso delegar para pessoas que estão ali para me ajudar, para pessoas que têm habilidades nisso, para eu gastar menos tempo com algumas coisas. E quantas dessas coisas eu faço que eu nem precisava estar fazendo, como, por exemplo, o arquivamento daqueles documentos. Então, só de tirar essas coisinhas, eu já ganhei muita velocidade no que eu fazia. Eu já estava focada nas demandas que, de fato, eram importantes ali do dia a dia. Então, esse é um ponto também que você tem que analisar, delegar, analisar se precisa de você fazer tudo que você está fazendo hoje. E se você tem ainda alguém abaixo de você, um estagiário, um assistente, um melhor aprendiz, melhor ainda, use essa pessoa o máximo que você conseguir, treine e depois você vai lá e confere. Se for insegurança de querer controlar tudo, porque tem gente que tem esse sabotador, né? Eu tenho que controlar tudo. Eu não sei se o outro vai fazer tão bem quanto eu. Se for esse o seu problema, que passe pelo seu crivo no final das contas. Você dá uma conferida e pronto, já abaixa essa ansiedade de que a coisa pode sair fora do seu controle. Mas delegue, tudo bem? Além disso, é você lidar com as interrupções.
Estudos mostram que a gente sofre, em média, 27 interrupções que são, de fato, importantes no dia, né? No dia que eu falo, nas 8 horas aí de trabalho. 27 interrupções importantes que nos tiram do foco. É muita coisa. Levando em consideração que, por exemplo, a gente leva aí de 7 a 14 minutos para poder focar de novo, se eu sou interrompida e depois eu volto, olha quanto tempo você não perde com isso. Com interrupções. Pessoas que entram na sua sala e vão conversar. Pessoas que, sabe, de repente te interrompem para fazer uma pergunta aleatória ou para pedir para você fazer não sei o que lá. Então, é importante você também lidar com interrupções. E eu segui uma dica muito legal e que funcionou muito para mim, que foi ter um mecanismo de combinação com os meus colegas, que combinasse com eles, quando eu tiver com o fone de ouvido, é porque naquele momento eu estou muito focada numa determinada atividade, naquele momento eu não posso ser interrompida. Por nada. Só se for caso de vida ou morte. Tudo bem? Tudo bem, Elis. Quando eu estiver sem o fone, vocês podem me interromper, que naquele momento eu não estou fazendo nada de muito foco. Tudo bem? Tudo bem. Ou então você pode combinar de post-its. Quando eu colocar um post-itzinho amarelo na minha porta, é porque eu tô fazendo uma coisa muito, muito, muito ali importante, eu tô com foco total e eu preciso daquele tempo sem interrupções. Então, é você criar um mecanismo de combinação com os colegas que talvez sejam os que mais te interrompem, ou com os colaboradores, caso eles usem muito a porta do RH ali para poder desabafar, ou conversar, ou trazer uma demanda. Então, usar essa forma de sinalizar quando você de fato está disponível e quando você não está disponível. Quando você está precisando mesmo focar numa atividade que demanda foco e que se você desfocar, você vai demorar muito tempo ali para focar novamente. Então, basta você... É um mecanismo simples. Ao invés de você pensar, poxa, mas vou ficar pedindo para as pessoas... Porque se a pessoa já te interrompe, é difícil você virar e falar assim, não, agora eu não posso não. Porque já interrompeu, né? Fazer o quê? E é difícil a gente se posicionar dessa forma. Agora, se tá combinado antes, se é um combinado, é leve. Isso é leve, é tranquilo, dá para seguir. E é legal porque isso meio que contagia. Eu fiz isso e eu me lembro que outros profissionais começaram a colocar isso também. Quando eu colocar um post-it aqui no meu computador, e eu me lembro que um departamento inteiro adequou isso, fez isso acontecer, ficou super legal, né? Acabou virando ali um hábito de muitas pessoas e acabou melhorando a produtividade de outras pessoas também, né? Tenho certeza disso. Outro ponto aí da produtividade, o último ponto da produtividade que eu queria falar para vocês, a gente já tá quase encerrando, é você ter a sua agenda. E às vezes você pode pensar assim, Elis, mas eu tenho a minha agenda. Olha aqui, eu anoto tudo que eu preciso, que eu vou fazer. Ok, mas o que significa ter a sua agenda? Significa você estipular a sua agenda. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu pensei assim, sabe aquela situação que você pensa assim, meu Deus, eu realmente sou a agenda dos outros? O que é você ser a agenda dos outros? É alguém te ligar e falar assim, oi Elis, tudo bem? Então, eu tô precisando fazer uma reunião com você, pode ser hoje? Aí eu, pode ser hoje. E aí eu me adequo e aí boto lá no meu hoje. Aí no outro dia, eu queria ver com você, queria marcar XYZ, pode ser amanhã? Pode ser amanhã. O que isso acontece? A pessoa tá programando os horários dela. A pessoa, ela tem a agenda dela. Ela sabe que aquele horário é melhor para ela. Eu tô fazendo o quê? Eu tô virando a agenda dela. Pode, não pode ser. Não pode ser. E eu vou anotando naquilo. E o que acontece? Eu vou adequando a minha vida e as minhas coisas em volta da agenda das pessoas na minha vida. O que é ter a sua agenda? É você estipular a forma que a sua agenda é produtiva para você. O que é ter uma agenda produtiva? É seguir uma técnica que se chama DRD. Essa técnica funcionou muito para mim e eu ensino inclusive para os meus alunos do GPC, que se chama, o primeiro D é descarregar, o segundo, o R é reunir e o segundo D é distribuir. Como assim? Primeiro, eu coloco ali num papel, numa planilha, ou o que quer que você use, eu despejo ali tudo que é de demandas que normalmente eu tenho. Reuniões, processos seletivos, tudo que é de demanda. Você pode fazer isso inclusive por semana, se as suas demandas mudam demais. E aí você vai definir blocos na sua agenda.
Bloco da manhã na segunda-feira, bloco da tarde na segunda-feira, bloco da manhã na terça-feira, Ou seja, você tem 2 blocos por dia de segunda a sexta para encaixar essas atividades. Você vai reunir elas por atividades que sejam semelhantes. Ou seja, dia de triar currículo é triar currículo. Entrevista é entrevista. Reunião é reunião com reunião. Eu vou agrupar essas atividades em atividades que sejam semelhantes. Vamos supor que eu vou fazer essa atividade que não me toma uma manhã inteira. Então, vamos incluir outras demandas que sejam parecidas no seguinte sentido. Atividades que são mais introspectivas, fazer todas elas de uma vez. Relatórios, pareceres, planilhas. Sabe aquelas atividades que são introspectivas, que você precisa você ali com você pensar para fazer tudo num bloco só. Atividades que são mais externas, você tem que sair para algum cliente, você tem que sair para fazer alguma coisa, você vai sair e fazer tudo de uma vez que você tem que fazer na rua. Marcar uma coisa atrás da outra na rua. Tudo que é de demanda de fora, junto. Por quê? Porque senão eu fico o quê? Eu saio, aí eu volto. Aí eu começo a fazer um parecer, aí eu paro porque eu já tenho uma reunião. Aí eu vou na reunião, aí eu volto. Aí eu faço uma entrevista, aí eu paro, amanhã de manhã tem outra entrevista. Aí eu paro, aí eu saio, aí eu volto, aí eu vou em outra reunião e eu volto. Eu tô fazendo o quê? Eu tô desfocando. Eu tô falando pro meu cérebro que ele tá perdendo energia nesse vai e vem. Além de gastar mais tempo de deslocamento, o tempo que eu paro para me organizar para ir fazer aquilo, né? Então, é você reunir as suas atividades em grupos de atividades semelhantes e você definir a sua agenda. Se alguém te liga, quero marcar uma reunião com você, ótimo, pode ser na sexta-feira, porque o dia que eu faço reunião é sexta. Eu tenho isso hoje, dia de visitar cliente é dia X. Se o cliente não pode essa semana, vamos ficar para a próxima. Elis do céu, mas isso é muito engessado. Claro que vão existir exceções. Se o cliente fala, não, é urgente, então tá, vamos abrir uma exceção e eu abro um espaço na minha agenda em outro momento. Mas, via de regra, eu preciso ter claro para mim que quarta-feira de manhã é o dia que eu deixo para reuniões, quinta-feira de manhã é o dia que eu reúno com a minha equipe para alinhar estratégias. Sexta-feira é o dia que eu deixo para criar conteúdo da semana que vem. Então, eu entendo quais são os meus blocos de atividades semelhantes para que eu possa ganhar mais energia, foco e tempo nesse processo. E não virar a agenda de ninguém. Ter a minha própria agenda que funciona para mim. Então, siga o DRD, descarrega aí suas atividades, reúnem atividades semelhantes e distribua nos blocos de semanais aí que você estipulou para sua semana e siga a sua agenda, o que fica melhor para você. Faça tudo que é introspectivo de uma vez, tudo que é fora de uma vez, tudo, né? Se eu vou fazer parecer, eu faço todos de uma vez. Se eu vou fazer entrevista, eu faço todas de uma vez. Se eu vou triar currículo, eu trio todas as vagas de uma vez. Isso me ganha tempo, tá? Ok, e o último ponto que eu quero falar para vocês é planejamento. Esse é, na verdade, só algo rapidinho, que tá bom, Elis, mas mesmo assim, não vai me sobrar super horas, muitas horas na minha semana para poder implantar projetos complexos. Vai te sobrar tempo de você implantar no seu ritmo. Então, o planejamento do seu projeto também é importante. Você vai adequar a implantação daquele projeto na sua realidade. Como assim, Elis? Poxa, se alguém que tem uma realidade que consegue implantar uma avaliação de desempenho em um mês, porque tem equipe, porque tem tempo para isso, ótimo. Se a sua realidade você não consegue implantar uma avaliação de desempenho em um mês, tá tudo bem. Implanta no seu ritmo. Se vai demorar mais tempo para você terminar suas descrições de cargo, porque você tem menos tempo para corrigi-las e avaliá-las, tudo bem. Termina no tempo que você consegue, mas faz. É planejar quais são as etapas, nos prazos que são realistas para a sua realidade, mas você vai tirar aquilo do papel em algum momento. Quem tem estrutura e tempo e equipe vai tirar em um mês e você vai tirar em 3, em 4, não tem problema. Vai sair do papel. Daqui 4 meses a gente vai ter avaliação de desempenho funcionando do jeitinho que tem que ser. Terminou? Parto para um próximo projeto. Enquanto uma outra equipe com uma outra estrutura consegue implantar 2, 3 projetos de uma vez, você vai implantar um de cada vez. E tá tudo bem. Por quê? Porque o importante é você tirar do papel o seu planejamento
vai ser em cima da sua realidade. Você precisa seguir todos os passos corretamente, assim como os outros profissionais estão fazendo, mas cada um vai fazer isso na sua realidade, no seu tempo, do seu jeito que eu digo assim, dentro das suas demandas, não do seu jeito metodologicamente, porque a metodologia tem que ser seguida, mas você vai adequar ao que você consegue entregar. Então, sem ansiedade de ficar perguntando, Elis, quanto tempo demora para implantar tal coisa? Depende. Quanto tempo você vai levar para implantar tal coisa? O importante é ela ser implantada, o importante é ela acontecer. Depois que ela está implantada, manutenção de fazer aquilo rodar é muito mais simples. O difícil é tirar aquilo do papel. Depois, manutenção daquilo, você consegue encaixar nas suas demandas se você seguir todos esses passos aqui que a gente falou hoje. E eu digo que é possível, a gente só tem que se organizar dentro da nossa realidade. Então, eu ficar esperando o momento ideal, eu ficar esperando a minha vozinha, ou eu ficar olhando aquele monstro na parede, aquela sombra, achando que aquilo vai ser muito maior do que é, e procrastinar e ir lá olhar de trás da porta, não me beneficia. Isso é uma rasteira que está acontecendo. Então, cuidado com isso. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que, de fato, vocês consigam pegar tudo isso e aplicar. Tchau, gente!